Boa noite, amada igreja, graça e a paz a todos. Gostaria de convidar vocês a se colocarem de pé neste momento. O friozinho oficialmente chegou, os nossos números às vezes se reduzem, mas que nessa noite o fogo do Espírito Santo possa esquentar o seu coração, esquentar o seu corpo, e que nós possamos adorá-lo em uma só voz, amém? Pai, cremos, Senhor, que o Senhor é um Deus bondoso que está aqui nessa noite, Pai. Que o Senhor possa conduzir os nossos corações e possa ter a presença aqui. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai e que amigo és. Vivo na bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, te entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade
és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que temos, eu cantarei da bondade de Deus. Senhor, nós te louvamos e te exaltamos, Senhor. A tua bondade é imensa, a tua bondade é perfeita, Senhor. É por ela que estamos vivos, porque o Senhor é bom. O Senhor não tem como não ser bom, porque o Senhor é bom, Pai. O Senhor age em bondade. Tudo que o Senhor fez, ó Deus amado, reflete a tua bondade. Nós te exaltamos porque somos alvos dessa bondade, e o Senhor nos alcança a cada dia, revelando essa bondade a cada manhã, pelas tuas misericórdias, Senhor, que se renovam sobre nós, a tua graça salvadora. Ah, Senhor, como não te adorar, como não te exaltar por quem tu és. Sim, Senhor, nós dependemos de ti, e declaramos nessa noite que estamos debaixo dessa bondade, que dependemos dessa bondade, Senhor, e que vamos cantar essa bondade até o último dia da nossa vida, porque tu és bom, e é muito bom estar em ti, é muito bom pertencer a ti, é muito bom ser alvo das tuas bênçãos, é muito bom, Senhor, aprender contigo, é muito bom, Senhor, desfrutar da tua presença, do teu amor, da tua alegria, da salvação que vem de Cristo Jesus. É muito bom ter o Espírito Santo, é muito bom ter o nosso nome escrito no livro da vida, é muito bom ser um peregrino nessa terra, com um destino certo, a nossa morada celestial. É muito bom, Senhor, ter uma família. É muito bom ter e pertencer à família da fé. É muito bom, Senhor. Nós te exaltamos e te louvamos, ó Pai, no nome de Jesus. Louve ao Senhor mais uma vez com suas palmas. Engrandeça o nome do Senhor. Ele é bom, em todo o tempo Ele é bom. Deus é bom em todo o tempo, em todo o tempo Deus é. Glória a Deus. Você pode dizer isso para quem está do seu lado? Deus é bom, diga isso. Deus é bom. Maravilhoso é o nosso Deus. Deus é bom, meus queridos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. E como é bom estarmos reunidos aqui, não é? Que a graça e a paz de Jesus seja sobre você, sobre a sua família. Se você já comentou alguém, pode tomar seu assento, fique à vontade. Como é bom estarmos reunidos, como é bom celebrarmos a Deus, como é bom estarmos juntos, não é? Que Deus possa te abençoar grandemente. E como é bom celebrarmos, cultuarmos ao nosso Deus. Como é bom ouvirmos a palavra dEle. Por isso é bom estarmos aqui. Viu, queridos? Deus abençoe a sua vida. Fique à vontade entre nós. Que o Senhor possa falar ao seu coração. Que você possa mesmo entregar tudo o que você tem nessa noite, mais uma vez, ao Senhor, neste culto, neste encontro. E descobrir cada vez mais o quanto Ele é bom. Amém, queridos? Glória ao nosso Deus. Meus irmãos, nós queremos aqui passar rapidamente alguns avisos, reforçar alguns, não é? E anunciar aí algo a mais. Mas o que vai acontecer praticamente nesta semana e na próxima aí, né, queridos? Então fique atento, porque, por exemplo, amanhã, na quarta-feira, última quarta do mês, nós vamos ter aí o culto dos adolescentes, a rede Up Teens se reunindo para o culto com esse tema paizão, né? A Last Night, às 20 horas. Então prepare aí o seu adolescente para que esteja aí em nome de Jesus, vai ser benção. E na quinta-feira, no dia seguinte, no dia 30, nós vamos ter o culto especial dos homens, a rede homens se reunindo para celebrar a Jesus, sempre com uma palavra específica para nós homens. Então, agende aí, vai ser feriado, mas mesmo no feriado, homens de fé se reunirão para buscar ao Senhor. Mulheres, abençoe seus maridos aí, mesmo no feriado. Fala, vai lá receber uma bênção, receber uma palavra, vai buscar ao Senhor por nós.
Então aproveita o maridão durante o dia, se possível, e libera ele à noite aí, tá bom? Em nome de Jesus. Nós vamos estar aqui às 20 horas nessa quinta-feira com o culto da Rede Homem, queridos. E na sexta-feira, meus irmãos, nós transferimos o culto dos jovens, o DIP, que aconteceria no sábado passado, transferimos para esta sexta-feira, a última do mês. Então às 20 horas os jovens estarão reunidos aqui na igreja, celebrando a Jesus, tá certo? E logo em seguida, às 22 horas, nós teremos a vigília, queridos. E eu quero convocar você que está aqui, que está ouvindo este anúncio. A vigília é um tempo de busca, em que nós buscamos intensamente a presença de Deus, e é tão bom, meus irmãos, tão gostoso. Deus fala ao nosso coração, quando nos debruçamos em oração, com a igreja, juntos, como família da fé. Então não perca essa oportunidade, às 22 horas, esteja aqui, vai ser bênção demais nessa sexta-feira, tá certo? E aí no sábado, meus irmãos, não parou, tá? No sábado, nós estaremos todos lá, em nome de Jesus, na Batista Filadélfia, às 19h30, para um culto de ação de graças, pelo aniversário da cidade de Sertanópolis, não é? Que o aniversário vai acontecer na outra semana, mas nós vamos ter um culto de ação de graças neste sábado, dia 1º de junho, às 19h30, lá na Batista Filadélfia, com a pregação, a presença do pastor, fugiu a memória aqui, meu Deus do céu, lembra aí, queridos? Pastor Pedro Leal, Jesus amado, conheço o homem, fugiu aqui, queridos. Pastor Pedro Leal, querido, homem de Deus, tem uma palavra abençoada, vai estar ministrando a nós lá. Então, todos nós estamos convocados a somarmos forças com outras igrejas, com outros homens e mulheres, outros rebanhos, né, de Cristo espalhados nessa cidade, para estarmos juntos, celebrando a Deus, num só propósito, num só amor, numa só fé. Tá bom, queridos? Como um só corpo de Cristo. Você é convidado. E também tem algo especial, queridos, que é a Rede Kids se movendo aí com uma ferramenta muito interessante para o desenvolvimento da fé, para o crescimento da fé das crianças até 11 anos de idade, tá certo? Que vai acontecer no dia 4, na próxima terça-feira, e no dia 9 de junho, no domingo, nos 2 cultos, pela manhã e à noite, se chama a Lojinha do Desafio Kids, tá certo? É um incentivo para a participação nos cultos, e também aqueles que têm participado nos cultos, né, na Rede Kids, as crianças, até 11 anos de idade, vão ter aí programações interessantes, especiais, e vale a pena você, pai e mãe, trazer seu filho, sua filha, sua criança, também para participarem dos cultinhos, do Espaço Kids. Eles estão sendo ministrados, estão aprendendo, estão desenvolvendo, então é importante eles terem também uma frequência na participação, tá certo? E a lojinha do Desafio Kids vai ser algo para encorajá-los, incentivá-los, a você também, pai e mãe, porque você traz eles e você também é abençoado em nome de Jesus, tá bom? Então agende aí, dia 4 e dia 9 de junho, para que eles sejam abençoados mais ainda, amém, queridos? Era isso que eu queria te passar, e agora eu quero te convidar a nós continuarmos louvando a Deus, também com os nossos dízimos e ofertas, é o nosso louvor financeiro, né, de acordo com o que o Deus tem nos abençoado, nós apenas devolvemos a Ele tudo que é dele, declarando a Ele toda a glória sobre todas as coisas, até mesmo sobre as nossas finanças, não é, meus irmãos? Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Enquanto nós cantarmos essa canção, eu quero te convidar a vir à frente, trazendo aqui a sua contribuição nas urnas, ou lá atrás no balcão, com outras opções, em nome de Jesus. Vamos fazer isso com gratidão e alegria? Amém? Amém? Glória a Deus, vamos celebrar Jesus. Uma só voz, nós o exaltamos, em um só coração, nós declaramos que tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus.
nações, povos, tribos, raças, hão de reconhecer que és o Rei da Glória e tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. O Rei da Glória, tu tens meu coração, pra sempre eu canto a ti esta canção, e és Rei e Senhor de tudo e de todos. O Rei da Glória, teu reino não tem fim, te exaltamos, princípio, meio e fim. És Rei e Senhor de tudo e de todos, de tudo e de todos. Em uma só voz nós o exaltamos, em um só coração nós declaramos que tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. A casa é tua, Pai. Todas as nações, todas as nações, povos, tribos, raças, hão de reconhecer que és o Rei da Glória e tu és bem-vindo aqui, bem-vindo aqui, Jesus. Pois só Ele é o Rei da Glória, tu tens meu coração, pra sempre eu canto a ti essa canção, e és Rei e Senhor de tudo e de todos. O Rei da Glória, teu reino não tem fim, te exaltamos, princípio, meio e fim. És Rei e Senhor de tudo e de todos, de tudo e de todos. Vamos declarar que o reino de Deus está vindo, que Ele vai vir aqui nessa noite, e todos nós em uma só vamos declarar: Maranata, Maranata, hora vem Senhor Jesus. 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 Maranata, hora vem. O Rei da Glória, tu tens meu coração, pra sempre eu canto a ti essa canção, e és Rei e Senhor de tudo e de todos. O Rei da Glória, teu reino não tem fim, te exaltamos, princípio, meio e fim. És Rei e Senhor de tudo e de todos, de tudo e de todos. Amém. Pai, que nessa noite, Pai, nós possamos, Pai, nos render a Ti, Paizinho.
E que esse rendimento, Pai, essa renúncia de quem nós somos, Pai, não seja só Deus algo que nós ficamos repetindo em um culto seguido, mas que lá fora as pessoas possam ver a diferença em nossas vidas, a diferença dada, Senhor Deus, e oferecida, e a transformação que vem através do Seu Santo Espírito, Paizinho. Então, Deus, a partir, Senhor Deus, deste momento, Pai, que cada coração aqui, Senhor Deus, possa receber, Senhor Deus, o Seu Santo Espírito, Pai, de maneira, Senhor Deus, potente, de maneira firme, Pai. Que nós possamos, Deus, ser transformados, e a Sua palavra nessa noite possa ser, Senhor Deus, rápida e eficaz em nossos corações, para a Sua honra e a Sua glória, Deus. Vem transformar no Senhor. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a Tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. Se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra Ti. E se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente Teu, totalmente Teu. Se o Senhor tocar meus olhos, eu verei a Tua face. Se o Senhor tocar meus lábios, eu serei purificado. E se o Senhor tocar meus pés, eles correrão pra Ti. E se o Senhor tocar meu coração, eu serei totalmente Teu, totalmente Teu. Eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo, quando Teu amor tocar em mim. E eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo, quando Teu a mim, toca a mim. Sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me por Teus caminhos. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, e sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me por Teus caminhos. Tua palavra é lâmpada para os meus pés. Eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo, eu jamais serei o mesmo, quando
teu amor tocar em mim, eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Toca-me, 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 toca-me. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo. Eu jamais serei o mesmo quando teu amor tocar em mim. Senhor, é isso que nós desejamos, que o Senhor venha sondar o nosso coração, que o Senhor venha remover tudo aquilo que não te louva, que o Senhor tire todo o véu, todo o engano, todo o embaraço que tem cegado nosso entendimento para não compreender a verdade, ainda que por vezes tem sido anunciada a cada um de nós. Mas oramos no nome de Jesus, pelo poder da revelação da Tua Palavra. Profetizamos que cegos nessa noite enxergarão a verdade. Profetizamos que paralíticos espirituais darão um salto para glorificar ao nome do Senhor Jesus. Onde há vales de ossos secos, profetizamos vida, que se levante um exército que testifique, testemunhe o Deus vivo neste lugar. Glorifica o Teu nome, Senhor, quando o Senhor abre os nossos olhos, quando o Senhor toca os nossos corações. Desperta em nós uma sede que nos leva a correr para os Teus braços, correr para o Teu encontro. Te adoramos, Senhor, pois nós cremos que nossa vida jamais será a mesma quando o Senhor toca as nossas vidas, assim como o Senhor tocou nos lábios de Isaías, removeu toda a impureza. Jamais aquele homem foi o mesmo através do Teu toque santificador. E nós oramos o nome de Jesus, pelo poder do nome que há neste nome, o nome de Jesus. Declaramos o toque. Venha tocar nossos corações. Toca, Senhor, o coração dos pequeninos ao mais experientes. Nós oramos o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que a graça e a paz seja sobre a tua vida em nome de Jesus. Glória a Deus. Pode sentar, por favor, queridos. Glória a Deus. Aleluia. Deus é bom o tempo todo, né, pastor Valdemar? O tempo todo Deus é bom, né, queridos? Esfriou um pouco, mas jamais devemos deixar a chama se esfriar em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu sei que em um clima como este, nós somos tentados a ficar um pouco acomodados. Mas, queridos, não dê descanso para o seu coração, não. Busque intensamente a presença do Senhor, independente de qualquer estação. Mantenha essa chama aquecida. Amém, meus irmãos? Olha, eu sou tão convencido que você entendeu este recado, que amanhã, às 6:30 da manhã, estaremos juntos aqui orando, irmãos, na manhã de oração, a reunião de oração. Você pensou que não teria não por causa do frio? Que é isso, irmãos? Aí sim que a gente precisa orar, não é? 6:30, depois nós iremos ter um café da comunhão e vivermos intensamente um dia maravilhoso para a glória do Senhor. Amém, meus queridos? Olha que ânimo, meus irmãos, estão me contagiando, irmãos. Ai, meu Deus do céu.
Está me contagiando, irmãos. Povo animado. Tudo bem, né, irmãos? Aqui só há crente dos crentes aqui nessa noite também, né, irmãos? Crente dos crentes, não é? Nem frio nem morno, mas é quente, em nome de Jesus, aquecidos, ou que desejam ser mais aquecidos pela presença do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Abra sua Bíblia, por favor. Primeiro livro de João. Nós iremos ouvir uma mensagem do coração de Deus, que se encontra nesse capítulo 2. E deixe a sua Bíblia aberta, por favor. Meus irmãos, sinceramente, o que move o seu coração? O que move a sua vida? Eu quero iniciar essa reflexão com essa pergunta: o que atrai o seu coração, ou o que move o seu coração? O que sinceramente tem atraído o seu coração, aquilo que você tem prazer de estar, aquilo que você não mede esforço algum, que te atrai, que te cativa, o que te conquista, de uma maneira que você tem um anseio de estar, de realizar, algo que te completa. Agora, a questão é, o que te atrai o seu coração, sinceramente, são coisas momentâneas ou eternas? Porque muitos são atraídos por coisas momentâneas, coisas que têm um certo prazo de validade, que dura apenas por um momento, dura apenas um final de semana, dura apenas uma noite, questão de um momento passa, mas talvez muitos dão a vida por isso, vivem para viver momentos da vida, desfrutam somente quando a vida proporciona algum momento, e assim vive intensamente, ou procura viver coisas momentâneas, procura, dedica-se, investe dinheiro, investe saúde, investe tempo, não mede esforço para ir a lugares distantes, simplesmente para viver algo momentâneo. Isso de fato, muitos são aprisionados ou cativados, são movidos por algo para viver, ainda que seja momentaneamente. Por outro lado, existem aqueles que são movidos por aquilo que é eterno, que investe saúde, investe dinheiro, investe tempo, não mede esforço, não importa a distância que seja, não importa a estação, não importa o clima que seja, está sempre disposto, porque é movido ou é atraído por aquilo que é eterno. Para responder melhor essa pergunta, basta apenas sermos sinceros ao examinar o nosso coração diante dessa pergunta. Quando você ora, sinceramente você ora muito mais voltado para coisas deste mundo, coisas naturais, ou por aquilo que é eterno? Responda para si mesmo. O que realmente move o nosso coração é aquilo que nos leva-nos mais a orar, mais buscar a Deus. Se é algo simplesmente dessa vida, coisas materiais, coisas que também têm um prazo de validade, ou é aquilo que é eterno, e sinceramente, qual é o desejo de Deus a respeito disso? O que Deus realmente deseja que eu e você venhamos buscar nele e encontrar nele? Certamente não são coisas momentâneas, mas sim aquilo que é eterno. Aquilo que é eterno. Irmãos, diante disso, este texto nos traz uma clareza, uma compreensão, que eu e você nessa noite precisamos abrir os nossos olhos, nosso entendimento. Já vou preparando você, com muito amor, quero afirmar que não se trata de uma mensagem simpática, mas é impactante, libertadora e transformadora, amém? Então, amém. Vamos ler o texto, por favor, meus irmãos. Você que deseja acompanhar pelo telão, fica à vontade, mas você que está com a sua Bíblia, olhe comigo no versículo 15, que nós iremos ler do verso 15 ao versículo 17, que assim diz o texto sagrado: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai
não está nele. Porque tudo que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Espírito Santo, continue falando conosco, continue ministrando nosso coração, aquieta-nos neste momento para ouvir atentamente a Tua doce voz. Toma nossa mente cativa, Senhor, em obediência ao Teu comando. Nós declaramos a autoridade da Tua palavra, que sujeitamos e que somos submissos, e declaramos, Espírito Santo, assuma totalmente a liderança deste culto, da Tua igreja. É a nossa oração a Ti no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, nestes 3 versículos, se você contar, pelo menos por 6 vezes, se refere à palavra mundo. É interessante você identificar em uns versículos como estes, uma passagem bíblica, o que o Senhor quer mais nos chamar a atenção, o que o Senhor quer mais nos ensinar, é aquilo que trata-se de uma ênfase. Por 6 vezes, apenas 3 versículos se falando sobre o mundo, porque de fato Deus deseja chamar nossa atenção, nos ensinar algo sobre este assunto, sobre o mundo. O título dessa leitura bíblica diz: não se deve amar o mundo, não se deve amar o mundo. E o Senhor já começa a trazer, logo no primeiro versículo, versículo 15, uma advertência: não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Não ame o mundo. Quando nós falamos do mundo, qual é a sua compreensão? O mundo, quando falamos, porque o mundo, existe o mundo dos negócios, mundo dos esportes, mundo da política, e por aí vai. Todos os dias nós deparamos com notícias do mundo. Quando falamos mundo, o que significa o mundo? Ou essa palavra na Bíblia, o que ela está se referindo, que Deus está dizendo para que eu e você não venhamos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo. O que nós não devemos amar o mundo, mas antes nós temos que entender o que significa o mundo. E no Novo Testamento, existe 3 definições sobre a palavra mundo. Bom, eu acredito que é melhor começarmos por essas definições para entender o que Deus quer nos despertar, para que eu e você não venhamos amar, para que eu e você não venhamos ser movidos por isso. Qual é o entendimento sobre essa palavra mundo? Bom, a primeira palavra, mundo, se refere ao mundo físico, ou seja, a terra. Então, será que Deus está dizendo para mim e para você não amarmos a terra? Não amarmos este mundo, a natureza? Não amarmos até mesmo a sua criação? É sobre isso que está se referindo, não ameis o mundo. É isso. Bom, a própria palavra responde. O texto de Atos, no verso 17, verso 24 e 25, olha só o que diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Então, entendemos que não se refere a este mundo, o mundo que o Senhor está dizendo, repreendendo, para não amarmos, não significa este mundo físico, o planeta, não significa o universo, que o Senhor fez, que o Senhor criou, porque Ele criou todas as coisas, e devemos ser amigos da natureza, devemos prezar pela natureza, devemos ser amigos, devemos ser abençoadores da terra. Então,
entendemos que não se refere a este mundo que Deus não deseja que venhamos amar. Deus está dizendo, se referindo a um outro mundo. A segunda definição de mundo no Novo Testamento se refere ao mundo humano, à humanidade. Este texto é bem conhecido, João 3,16, quando diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Quando fala que Deus amou o mundo, significa que amou a humanidade, amou o ser humano. Deus amou as pessoas de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele amou o mundo, não significa Deus amou o universo, que deu o seu único filho para morrer pelo universo, pelo planeta, não, pela humanidade, pelas vidas que careciam e muitos carecem ainda da salvação, necessitam ser resgatadas do império das trevas e serem inseridas no reino de Deus, serem transportadas para o reino do amor de Deus. Então o mundo não significa as pessoas, a humanidade. Quando se refere que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, então não tem nada a ver precisamente com a natureza, com o universo, com a terra, o mar, porque tudo isso é dádiva de Deus, é maravilhoso para que os seus filhos venham governar a terra, e desfrutar, e cuidar, e cultivar. Não se refere também à humanidade. O mundo não significa humanidade, as pessoas, mas o que significa este mundo é uma perspectiva espiritual, ou seja, se refere, o mundo é um sistema que Satanás usa para se opor à obra de Cristo aqui na terra. O mundo significa um sistema diabólico, influenciado por Satanás, onde ele tem como um propósito destruir tudo o que Deus criou e tenta destruir tudo o que Deus deseja para que eu e você venhamos viver. Tudo que o diabo quer fazer através do mundo é perverter os planos de Deus, perverter os princípios de Deus. E ainda nessa passagem de 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ou seja, jaz no maligno, não é do maligno, é no maligno. Significa que ele influencia através de um sistema perverso, sujo, mentiroso, cativando as pessoas e levando cada vez mais distante dos planos de Deus. Quando se fala do mundanismo, que muitos cristãos estão compactuando com coisas do mundo, significa do sistema que é influenciado pelas trevas. Influenciado pelas trevas, é essa palavra que o apóstolo de Cristo, João, está dizendo que nós não devemos amar este mundo, amar este sistema que é sujo, imoral, corrupto, governado pelas trevas. E todo aquele que é governado pelas trevas, ele cai numa cegueira que não se percebe o caminho que está indo. E quando uma pessoa está tão cega, uma das maneiras para perceber isso, que ela é muito boa de argumento. Ela usa até mesmo bons argumentos, coisas do tipo: isso não tem nada a ver. Será que não tem nada a ver? Compactuar coisas em nossa vida, estar em lugares em que Deus não é louvado, compactuar com ambientes em que Deus é desprezado, em que não há nada de louvor a Deus, nada glorifica o nome de Deus lá.
E eis, irmãos, um amor que Deus detesta. O amor que Deus detesta é este amor pelo mundo, pelo sistema do mundo. Agora, uma coisa importante, quando olhamos no versículo 16, especialmente, nós olhamos aqui e percebemos o sistema do mundo usa alguns artifícios para fisgar os cristãos. No verso 16, nos mostra esses artifícios que este sistema do mundo usa para fisgar os cristãos, para fisgar os filhos de Deus, para distrair, desviar, para perverter aqueles que se converteram à verdade. Porque enquanto o Espírito Santo de Deus deseja converter o nosso coração à verdade e a Deus, o diabo, ele trabalha para perverter, desconverter aquilo que o Senhor está gerando em nossa vida. Agora, olha comigo no versículo 16, por favor, que nós iremos perceber aqui que o primeiro artifício que o diabo usa através desse sistema para fisgar os cristãos é o quê? Desejo da carne. Porque tudo o que há no mundo, o que há no mundo, nós podemos perceber que este sistema influenciado, governado pelas trevas, ele tem um alvo de nos fisgar através do quê? Os desejos da carne. Preste atenção, nós temos desejos. Estes desejos, foi Deus que colocou em nós. Por exemplo, o desejo da carne, o desejo que nós temos, o desejo de alimentação, por exemplo. O alimento é uma dádiva de Deus. Como é bom comer. O sono, como é bom dormir e assim descansar, não é mesmo? Ainda mais no frio como este. Ô Jesus dos crentes. A sede, como é bom sentir a sede. E como é bom essa sensação, é claro, ser saciado a sede é melhor ainda. E a intimidade, que é para o casado, é uma dádiva de Deus. No entanto, a isca do inimigo é o quê? Perverter aquilo que é saudável, aquilo que Deus gerou, que Deus nos abençoou e deseja perverter estes desejos. Aí aquilo que era para ser uma bênção, torna-se um problema sério. Por exemplo, o apetite ou a vontade de comer é uma dádiva de Deus, mas a glutonaria é pecado. Sentir sede é uma dádiva de Deus, mas aqueles que se permitem a uma embriaguez ou permite consumir coisas que não glorificam o templo do Espírito Santo de Deus, que é o nosso corpo, deixa de ser uma bênção. O sono, mas se tornar uma preguiça, gerou um problema sério. Aquele que mais dorme, misericórdia, tornou uma preguiça. Lembro de um monitor que ele foi corrigir um aluno. Nós estávamos trabalhando no Servim e neste tempo ele foi falar para repreender um adolescente. Esse adolescente chegou com corpo mole, para não dizer preguiça. Chegou com corpo mole. E aí ele foi repreender esse adolescente, ele disse assim: ô meu irmão, você sabe quem é o pai da preguiça, né? Aí eu olhei para esse monitor, o outro monitor olhou para mim também, e depois que saímos dali eu perguntei para ele: precioso, quem que é o pai da preguiça, que eu não sei? Você quis dizer o pai da mentira, eu sei, mas o pai da preguiça talvez seja primo da preguiça, o primo da mentira, né? Não sei. Mas até hoje eu fico perguntando, o que ele quis dizer com isso? Não é o diabo, não é o pai da preguiça não, mas deve ser tio, alguma coisa bem próxima ali, gente, porque todo preguiçoso, ele começa o quê? A mentir. Aqui eles são bem sinceros.
Por exemplo, nós tínhamos dias em que precisávamos ir na laborterapia com os alunos, e às vezes nós fazíamos um mutirão a tarde toda, fazer uns trabalhos lá pela chácara. E lembro de um monitor que foi muito honesto, muito sincero com o nosso coordenador. Ele falou assim: por favor, me poupa de ir com os alunos hoje, porque eu não quero dar mau exemplo para eles. Ou seja, estava tão disposto, eu não quero dar um mau exemplo, é melhor não ir, me poupa dessa. Para dizer, eu estou com uma preguiça tão terrível, que se eu for lá, vai dar problema para os alunos. Então, torna-se um problema sério aquilo que deveria ser um descanso, ser um sono reparador, equilibrado, saudável, mas se entra no campo da preguiça, misericórdia. Aquilo que deveria ser uma bênção, uma expressão de glória, de realização a Deus no casamento, a intimidade do casal. Mas quando é praticado sem aliança, torna-se imoral. Torna-se imoral, queridos. Relação sexual antes do casamento torna-se imoralidade, é pecado. E este desejo, que é uma atração tão abençoada do homem para com a mulher, da mulher para com o homem, este é o padrão bíblico que Deus criou a natureza do ser humano. Mas quando não tem esse padrão bíblico, foge dos planos de Deus. E este mundo, o sistema do mundo é o quê? Perverter aquilo que é abençoador. A relação do casal, que deveria ser o casal praticado entre o homem e a mulher, casados. Fora disso, torna-se uma perversidade. E é este sistema que está engolindo essa geração, que está querendo influenciar também o que? A igreja, ensinar a igreja a aceitar isso, essa imoralidade. É um sistema terrível. Veja bem uma coisa, meus irmãos, a igreja de Cristo está sofrendo uma pressão terrível. E qual é a pressão que nós estamos passando ou iremos passar muito? Uma pressão de fazer de tudo para que a igreja venha pensar como o mundo pensa. O mundo deseja isso. Este sistema a qual Deus está dizendo: não ameis este mundo, este sistema governado pelas trevas, que ele tenta trazer uma pressão para que venhamos pensar como o mundo pensa. E nós não podemos pensar como o mundo pensa, meus irmãos. Ao contrário, devemos ir na contramão. Uma coisa nós temos que ter em comum, e a Bíblia fala que nós devemos ter algo em comum, a igreja tem que ter algo em comum. O quê? O mesmo pensamento. Ou seja, o mesmo fundamento que está na palavra de Deus, é assim que eu penso, conforme a palavra de Deus me leva a pensar e acreditar. É a mesma forma que você crê na palavra, também tem que pensar da mesma forma, com respeito aos fundamentos bíblicos, com respeito ao que a palavra de Deus diz. Não é eu e você afirmarmos a mesma fé na palavra de Deus, mas cada um tem um pensamento, uma ideia diferente de Deus. Isso foge dos planos de Deus. Se cada um tem uma mentalidade e não está conectada diretamente na mesma fonte, alguém está muito equivocado ao pensar coisas diferentes do que a Bíblia diz. Estão entendendo, meus irmãos? E a pressão deste sistema do mundo é fazer que eu e você venhamos pensar conforme o mundo pensa. Só um exemplo, eu conto isso na escola de pais, só um exemplo. Certa vez, o Rafa, ainda bem criança, ia para a escola, e eu sabia que tinha algumas coisas que eu precisava ensinar primeiro, antes dele aprender em outros lugares. Não era a escola que ensinava isso, era um ambiente, algumas outras de influências que iria aprender. Uma coisa muito simples, que eu decidi ensinar primeiro para que ele não aprendesse a forma errada.
Sabe uma coisa tão simples que eu e você já brincamos tanto, e talvez brincamos nossos filhos? Minha mãe mandou eu escolher essa daqui, mas como eu sou o quê? O mundo canta o quê? Teimoso, não é? Mas como eu sou teimoso, vou escolher essa daqui. Olha, já está ensinando a criança a ser teimosa. A brincadeira sutil. Não é sutil? Não é uma sutileza? Mas como eu sou teimoso, eu vou fazer isso aqui. Minha mãe mandou fazer isso aqui. Minha mãe mandou isso aqui. Ou seja, mas como eu sou teimoso, eu vou desonrar. Ou seja, desonre seus pais. Assim estará desonrando a Deus. Desonre. Eu percebi isso, queridos. Espera lá, esse sistema não vai entrar em casa não, Aí eu comecei a ensinar meus filhos primeiro. Aí inventei uma versão cristã dessa brincadeira. E foi assim: minha mãe mandou escolher essa daqui, mas como eu sou uma bênção, vou fazer o que ela me mandou. Oh, maravilha, irmãos! E assim cantava, até o dia que ele chegou na escola. E aí deparou com um conflito, porque ele foi brincar fazendo isso, e outros cantavam de outro jeito, e aí quem que está errado e quem que está certo? Demorou muito, ele chegou em casa e disse: pai, você me ensinou a cantar de um jeito lá, aquela musiquinha, mas lá na escola diz que eu estou errado. Meus amiguinhos lá da escola dizem que está errado. Eu falei: que oportunidade. Eu disse: olha, vem cá, lá você aprendeu lá com os amigos lá, que como eu sou teimoso. Eu pergunto: você quer ser teimoso? Você é teimoso? Sabe o que significa ser teimoso? É ser desobediente. E Deus não se agrada do teimoso, que desonra pai e mãe. Deus não se agrada do teimoso. Teimoso pode sofrer consequências terríveis. Expliquei tudo a ele. Agora, ser uma bênção é você desfrutar você ser uma bênção, ser obediente. Você vai viver coisas lindas em Deus. Você está sob uma proteção espiritual quando você obedece, quando você é uma bênção. Agora, o que você decide ser? Está vendo que oportunidade, irmãos? Decidiu ser verdadeiramente uma bênção. Para vocês entenderem que coisas que tentam uma pressão para que você vamos pensar como o mundo pensa. Pensar como o mundo pensa. Este é uma das formas ou uns artifícios que tenta fisgar alguns cristãos através do desejo. O outro desejo que tenta também fisgar muitos de nós, meus irmãos, significa os desejos dos olhos. Você sabia que os olhos têm desejo? Os olhos têm desejo. Você olhar, por exemplo, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 7, vendo a mulher que a árvore era, ou melhor, que a fruta era boa e desejável para dar entendimento, pegou do fruto e tomou. Ou seja, atraiu um desejo nos olhos. Os nossos olhos podem ser movidos, irmãos, por um desejo. Sabe, quando você assim, meu Deus, eu não quero, e não consegue, é uma coisa que te cativa. Essa é uma isca que o sistema do mundo governado pelas trevas tenta desviar muitas pessoas, os seus olhares de Cristo, os seus olhares da palavra de Deus, o seu olhar para a sua aliança que você se comprometeu, porque cativa os olhos de ver coisas que não deveriam. Um outro artifício que este sistema tenta cativar em muitos cristãos é o que, irmãos? A soberba da vida. A soberba da vida. Tudo aquilo que é vaidade, tudo aquilo que é uma ostentação de algo vazio. Toda aquela pessoa que ostenta alguma coisa aparentemente, porque ela está tentando substituir um vazio interior. Toda aquela que tenta ostentar alguma coisa aparentemente, a fim de impressionar alguém, é porque na verdade ela está tentando substituir um vazio interno, um vazio interior. Ah, meus irmãos, e como que isso é sutil, hein? Como que o inimigo faz de tudo para que eu e você venhamos ter o nosso ego inflamado. Nosso ego inflamado. De sermos o melhor, o superior de tudo.
pela nossa posição, ostentar coisas, queremos demonstrar, nem tanto pensamos em nós, mas queremos impressionar o outro. Isso é soberba da vida. Isso faz parte de uma cilada, ou faz parte de um artifício deste mundo, desse sistema deste mundo. Este é um mundo que Deus está dizendo: não ames o mundo, porque este mundo, ele semeia soberba na vida. Soberba, gera soberba no coração do homem. O sistema do mundo gera soberba. É uma forma que você vai ser servido, e você não precisa servir ninguém, só pensa em si mesmo, é voltado para o seu ego. Agora, meus irmãos, diante de todo esse alerta da palavra de Deus, a pergunta que nós podemos fazer é: como vencer o mundo? Como vencer isso? Porque afinal de contas nós somos fisgados, os nossos desejos, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da vida, ou seja, a soberba da vida, somos fisgados. O sistema é uma pressão terrível para os nossos filhos, para os adolescentes, para os jovens, para homens e mulheres. É terrível. Nós somos inseridos neste mundo que está sendo influenciado pelo maligno para tentar perverter a vontade de Deus ao nosso coração. Mas como vencer? Resposta na palavra de Deus. E olha só o que diz no capítulo 5 de João, versículo 4. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. Primeira coisa, como vencer o mundo? Através do novo nascimento. Significa que aquele que não nasceu de novo, ele não tem condições nenhuma de resistir esses artifícios, essas influências diabólicas e malignas. É por isso que existem muitas pessoas que até mesmo professam uma fé em Cristo, mas não nasceram de novo e não conseguem largar deste mundo, não conseguem largar. Vive compactuando com o mundanismo, compactuando com coisas que é contrário, ou é uma incoerência bíblica. Mas por que não consegue? Porque precisa de novo nascimento. Então significa que basta apenas ter força de vontade. Então significa que não basta apenas ter um posicionamento. Às vezes exortamos, você tem que ser alguém firme, compromissado, aliançado com Cristo, mas nada disso adianta se pregarmos posicionamento, se antes não houver um novo nascimento. Porque nós só podemos vencer o mundo, meus irmãos, através do novo nascimento. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Aquele que nasceu de novo, ou seja, aquele cujo coração o Espírito de Deus habita, é aquele que tem o temor de Deus, é aquele que é movido pelo coração de Deus, que deseja viver intensamente para a glória de Deus, aquele que nasceu de novo, que teve realmente uma experiência com o novo nascimento, que teu espírito foi regenerado, que nasceu de novo. O segundo princípio, ainda neste versículo, diz: essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É pelo poder da fé, irmãos. É quando você crê que você está relutando contra algo que não agrada o coração de Deus. Mas como você consegue fazer isso? Se não for por meio da fé. Logo, aquele que nasceu de novo, ele tem uma fé genuína, porque a sua fé está sendo sustentada pela palavra de Deus. Ele quer viver intensamente a palavra de Deus. Então, nessa noite, nós ouvimos que a palavra está dizendo: não ame o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então, pela fé, eu vou lutar totalmente contra este sistema deste mundo, para não perverter o meu coração, para que meu coração, de forma alguma, venha me afastar da presença de Deus. Isso é uma questão de fé. É pelo poder da fé, irmãos. A vitória que vence o mundo é a nossa fé, através do novo nascimento e através da fé. Mas existe um outro princípio no versículo 5 que diz: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, aquele que pela fé declara: Jesus, Ele é
o Filho de Deus, ou seja, Ele é meu Senhor da minha vida, Ele é o suficiente Senhor, único Salvador da minha vida, suficiente Salvador, Ele é um único. Eu creio que Jesus, Ele é o Filho de Deus. Quem vence o mundo, senão aquele que crê? E crer não é apenas verbalizar, crer é uma atitude interna, é movido realmente a crer na presença de Deus, que está em você, que governa a sua vida. Um outro princípio da palavra que nos ensina, meus irmãos, que podemos vencer o mundo, o sistema do mundo, João 16, verso 33. Você conhece esse versículo, não é? Falei essas coisas para que vocês tenham paz em mim. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Outro ponto para vencermos o mundo, irmãos, é através de coragem e olhando para Cristo, porque Ele venceu o mundo. E venceu o mundo, venceu o quê? Ele venceu toda a pressão, Ele suportou todas as tentações desse sistema do mundo, movido pelas trevas, que tentou perverter, que tentou comprá-lo, que tentou levar ele a blasfemar a vontade de Deus, negar a vontade de Deus, e não negou. Ele suportou, ele venceu o mundo, ele suportou, ele viu neste mundo corrompido, movido pelas trevas, pelo pecado, uma cultura de pecado, mas ele não pecou. Ele não pecou. E está dizendo, olha, tenha coragem. Em outras traduções, tem de bom ânimo. Tem que ter coragem, irmãos. Quer vencer o mundo, o sistema deste mundo, tem que ter coragem. Para renunciar coisas agrada o coração de Deus, para resistir convites, influências, coisas momentâneas, tem que ter coragem. Tem que ter coragem, adolescente. Tem que ter coragem, jovem. Tem que ter coragem, meu irmão, minha irmã. Tem que ter coragem para vencer o mundo, para enfrentar aquilo que aparentemente proporciona uma satisfação momentânea, ou aquilo que nos fisga. Tem que ter coragem para lutar contra isso em oração. E crer, olha, Jesus venceu e nele vou vencer também no nome de Jesus. Amém, meus irmãos. E concluo com essa palavra, versículo 17. Ora, o mundo paz. Nós entendemos tudo que há no mundo. E o verso 17 diz, o mundo paz, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Irmãos, tudo neste mundo vai passar. Até eu e você vamos passar também. Nós iremos passar, meus irmãos. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Não é momentâneo, irmãos. Porque as coisas neste mundo passam, são momentâneas. E sabe o que é triste? Quando eu e você trocamos aquilo que é eterno, maravilhoso, coisas de Deus, por um momento, por coisas momentâneas. Coisas momentâneas. Trocamos a mesa, o banquete da graça, da presença do Senhor, por coisas momentâneas. E eu pergunto, isso satisfaz, isso recompensa? Compensa depois? Para você perceber quando as coisas é de Deus, você vai perceber a sua reação após. Toda aquela pessoa que é movida por um sistema do mundo, se permite pelo sistema do mundo, onde fisga os seus prazeres, os seus olhos, o seu coração, que se entrega, depois cai numa terrível angústia, numa terrível tristeza, porque se sujou na lama de novo, sujou no pecado. E aí, pastor, ora por mim, porque o inimigo está furioso contra a minha vida. Oh, preciosidade! Onde tem colocado a planta dos seus pés? Tudo que há neste mundo, irmãos, vai passar bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece, irmãos. Como é bom você portar uma semente da presença de Deus, a paz de Cristo que excede todo entendimento. Como é bom você ter a presença do Senhor. Você vai em qualquer lugar, vocês têm a presença de Deus.
você permanece, não é uma coisa que passa. Vem circunstâncias na nossa vida, mas há uma convicção, uma paz tão grande no seu coração que não passa. O mundo tenta imitar uma paz que somente Cristo traz, mas é momentânea. Não supre, irmãos, não supre. Por isso, concluo, o cristão faz parte do mundo humano, vive no mundo físico, mas não pertence ao sistema do mundo, onde Satanás governa. Nós, os filhos de Deus, ou aquele que professa a fé em Cristo, um cristão, ele faz parte do mundo humano, e vive no mundo físico, mas não pertence ao sistema do mundo onde Satanás governa. Não pertence, ou pelo menos não deveria pertencer. Se você teve um encontro com Cristo e afirma sua fé no Senhor, meus queridos, nós vamos continuar vivendo no mundo dos homens. No mundo dos homens, nesse mundo físico, mas não sendo influenciado, governado, liderado pelo sistema das trevas que age no mundo para perverter os nossos corações. Permaneçamos em Deus, meus irmãos. Permaneça em Cristo. Queremos realmente desfrutar de uma vida abundante. Qual é o caminho, pastor? Viver por aquilo que é eterno. Viva por aquilo que é eterno. É a mensagem deste tempo, dessa mensagem. Viva por aquilo que é eterno. Este é o tema dessa mensagem. Viva por aquilo que é eterno. Este é o caminho para uma vida abundante. Ser movido por aquilo que é eterno. Ser movido por aquilo que não passa, irmãos. Não passa. Quem faz a vontade de Deus, este permanecerá para sempre. Não vai perder nada. Você não vai sofrer danos, prejuízo algum. Ao contrário, você ganha a plenitude de Cristo, você desfruta a presença do Senhor. E é possível sim, você desfrutar do céu aqui na terra e viver intensamente para a glória do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Se coloque de pé, por favor, meus irmãos preciosos, enquanto nossos irmãos, céu de louvor, vão se posicionando aqui. Não ame o mundo. Tiago 4, versículo 4 diz que chama infiel aquele que tem amizade com o mundo. Porque todo aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4, versículo 4. Todo aquele que é amigo do mundo constitui, ele está agora contra Deus. Cuidado, meus irmãos. A amizade do mundo logo nos leva a amar o mundo, ter prazer pelas coisas do mundo. Quando falamos prazer pelas coisas do mundo, não significa ter prazer pelas coisas deste mundo. Tem coisas maravilhosas a gente desfrutar, mas nada disso, ainda que seja abençoador para desfrutar, deve falar mais alto do que aquilo que é eterno. Não deve ser mais forte, mais cativante do que aquilo que é eterno, irmãos. Presença de Deus, porque ainda que tenha lugares maravilhosos, abençoados, que nós sonhamos um dia de desfrutar, de conhecer, isso tudo também vai passar, porque não é eterno. Eterno é onde Deus habita, a glória de Deus é eterna. É o lugar onde o Senhor quer levar eu e você a estar com Ele eternamente. Mas isso começa com uma decisão, e após uma decisão, é um andar pela fé, é viver intensamente para essa verdade que libertou o seu coração da cegueira. Amém, meus irmãos? Quero chamar você neste momento a louvar o Senhor com essa canção. Logo nós iremos orar, mas enquanto essa canção ser ministrada, eu já chamo por gentileza aqui nossos irmãos do Ministério de Intercessão, que venham aqui nas laterais, e você, primeiro, que deseja responder essa palavra, uma seguinte decisão: Senhor, eu desejo viver intensamente para a Tua glória, eu quero viver por aquilo que é eterno. Há muitas coisas que me dominam ainda, que é um sistema deste mundo, me domina meu coração, me traz uma paixão, eu estou cego para essas coisas, mas me liberta, Senhor, me ajuda a vencer isso.
eu quero orar com você. Este é um apelo para o seu coração. E em seguida, eu quero também chamar você que deseja começar uma campanha de oração, 7 semanas, por um propósito, por uma causa, em que você reconhece que necessita da intervenção de Deus. É um propósito para você perseverar em oração e queira começar hoje. Eis uma oportunidade. Você que está entre a 2ª, a 7ª semana, te encorajo a vir aqui também na frente, que nós queremos orar junto com você, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Saia do seu lugar e venha com fé, venha com ousadia. Você pode se posicionar aqui na frente, por gentileza, e chegará um intercessor ou uma intercessora que vai estar orando com você. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele quem pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele quem pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é para o teu louvor, meu
minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor. A minha vida é para o teu louvor. Meu Deus, meu Senhor, a minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor, meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor. Para o teu louvor. Minha vida é para o teu Declare louvor. isso, queridos. Meu Deus, meu Senhor, minha vida é para o teu louvor. Sim, Pai. Nós declaramos que a nossa vida é para o teu louvor. Nós não fomos gerados para vivermos para o sistema deste mundo. Fomos gerados para viver para a tua glória, no mundo dos homens, neste universo, nessa terra abençoada que o Senhor criou, para sermos porta-voz, embaixadores do Senhor nessa terra, de sermos sal do Senhor nessa terra, de sermos luz deste mundo. Senhor, nós oramos o nome de Jesus, que a tua palavra continue movendo os corações, abrindo o entendimento, Senhor. Nós oramos, entregamos nossas vidas diante de ti, ó Pai, aqueles que estão perseverando em oração por um propósito, a fim de compreender a sua vontade. Senhor, nós oramos, honre essa fé que te honra. Abra, Senhor, os céus e derrama, Senhor, da tua provisão, da tua glória. Pai, nós intercedemos por famílias que estão buscando desesperadamente um sinal do Senhor. Pai, não está em mim, não está em nós o poder de mover ou remover, é o Senhor que faz, é o Senhor que opera. E nós oramos no nome de Jesus, implorando o teu agir, clamamos o teu agir, esperamos em ti, Senhor, esperamos em ti e profetizamos, Senhor, que todas as provações que têm se passado nessa casa há de se reverter em um testemunho glorioso, um testemunho de esperança para o teu louvor e para a tua glória. E quem crê diz amém, glória a Deus, aleluia,
Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Estenda as suas mãos, receba a bênção do Senhor. Que a graça, maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor do nosso Deus, o nosso Pai, e a comunhão, a direção, as consolações do eterno Espírito Santo, continue abundante sobre a tua vida, que venha transbordar sobre a sua casa, sobre a igreja do Senhor, que assim seja hoje, que assim seja para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos na paz, irmãos. Deus abençoe, queridos. O autor, aquele quem pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu